18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, 6 horas e 1 minuto. Boa noite pra você em 100,7. Você que está aí na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 da noite, em segunda-feira hoje. Segundou, 4 de outubro de 2021. E nós estamos começando mais uma semana e também mais uma edição do programa 18 horas. E começando a semana com Karime Leão. Boa noite, Karime. Olá, muito boa noite. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Certo. Mando boa noite aqui pro Cid Soares, que Valeu, esteve semana Cid. passada aí. Valeu, Zaço. E é claro, muito obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite no programa 18 horas. É isso aí, 6 e 1, Karime. Olha só, você sentiu o drama hoje do Zap Zap? Parece que já está voltando aí, Já né, tá Karime? voltando aos poucos. Foram mais de 5 horas, Carlão. já Faz tem aí, ideia? já. Mas, olha, tá instável, Tá mas já tá instável. voltando. O meu já tá voltando aqui. Parcial, né? Os serviços que pertencem ao Facebook, como o WhatsApp, o Messenger, o Instagram, eles ficaram, né, um tempão aí fora do ar. As falhas foram relatadas em todo o mundo desde o fim da manhã e no finalzinho da manhã. A pane atingiu os aplicativos no celular e também os sites dessas redes, Karime. Pois é, Carlão, as reclamações também cresceram com relação a operadoras de telefonia e internet, inclusive aqui no Brasil, tá? Os usuários até do TikTok também relataram problemas na ferramenta. O próprio Telegram, que é o concorrente direto do WhatsApp, também apresentou instabilidade, registrou pico de queixas por volta das 3 da tarde. E para trabalhar hoje a gente usou mesmo foi os serviços do Google, exato, o e-mail e tudo mais, que ficou esses serviços ficaram fora dessa pane. Muito, né, de nós usamos esses aplicativos aí para trabalhar, né, Karime? Então realmente Imagina né? delivery. Delivery, Né? Foi reuniões caos. e reuniões que você faz aí online, né? O Twitter também, né? Ele seguiu normalmente hoje, tanto que foi no Twitter, né? Que os perfis oficiais do Face, do WhatsApp, postaram aí as devidas explicações ao seu público, dizendo que estavam cientes dos problemas e que estavam trabalhando para as coisas voltarem ao normal, e aí estão voltando pouco a pouco. É a Pandenet, né? Olha só, já inventaram. Que isso? O brasileiro, né? Mas a ironia, né? O do- Face e o Instagram oficial tiveram que publicar no Twitter, né, a pane e explicações para os seus usuários. Bom, e por isso as ações do Face caíram mais de 5% hoje. Com a queda das ações do Facebook, a fortuna pessoal de Mark Zuckerberg caiu cerca de 7 bilhões de dólares, tá? E aí derrubou, né, esse magnata bilionário um degrau na lista das pessoas mais ricas do mundo. 5 horas de pane simplesmente custaram isso tudo para o magnata, o Mark Zuckerberg. Deve estar preocupado ele agora. Acho que sim. 7 bi, né? E lembrando que é a segunda vez esse ano, em julho, né? A gente também teve uma queda, uma pane dessa, mas não durou tanto tempo, né? Essa realmente foram mais de 5 horas. 6 horas e 4 minutos, boa noite. 18 horas. Muito bem, estamos começando mais uma edição do 18 horas. Boa noite para você em 100,7. Os principais destaques do dia a partir de agora, hein? Hoje é segunda-feira, nós estamos aí no dia 4 de outubro, o ano é 2021 e vamos juntos com você aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Karime, vamos aos destaques do 18 horas de hoje. O Ministério Público de Contas denuncia falta de transparência na Secretaria de Saúde do Amazonas na contratação de empresas e pagamentos efetuados a fornecedores. A Polícia Civil do Amazonas alerta a população sobre sorteios ilegais praticados por meio do Instagram. E a Polícia Civil do Amazonas alerta a população sobre sorteios ilegais praticados por meio do Instagram. Documento da Polícia Federal revela que estrangeiros suspeitos de ligação com uma desistência das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, estão entrando no Brasil, atraídos pelo garimpo ilegal do ouro. 6 horas e 5 minutos, esses são os principais destaques, as principais notícias do dia. Você confere a partir de agora em mais uma edição do 18 horas. 18 horas.
Olha, em apenas 7 meses, Manaus registrou 10.703 casos de roubos de celular. Isso é muito grave, né? 10.703 casos de roubo de celulares em apenas 7 meses. É bastante, né? Isso dá uma média aí de 1.529 casos por mês. E se continuar nesse ritmo, Manaus vai fechar o ano com mais de 21 mil casos de roubo de celular, Karina. Pois é, e vale ressaltar aí que esses números são os dados oficiais, tá? E nem tudo tá aí nessa estatística, porque as pessoas... Não está aí registrado as pessoas que não registram o roubo, porque sabem, não é todo mundo que vai à delegacia registrar o roubo de celular, né? Por quê? A maioria das pessoas também, elas sabem que é quase impossível recuperar o celular roubado. Daí os números são assustadores e refletem o quanto a nossa segurança pública está colapsada. Com certeza é muito difícil. Na maior parte, as vítimas são pessoas que, né, Karine, dão duro ali dia a dia para comprar o celular. Muitos até, inclusive, estão pagando a parcela do aparelho e vão demorar um tempo ainda para concluírem os pagamentos. E são assaltadas na porta de casa, dentro do ônibus, nos comércios, em qualquer lugar, enfim, qualquer hora do dia. Não tem mais. A polícia sumiu das ruas e os marginais sentem-se agora livres para roubar. E o celular é o bem mais visado pelos assaltantes, que normalmente agem em duplas usando motocicletas. Pois é, vamos dar um dado aqui que em 2019, no primeiro ano de governo de Wilson Lima, foram registrados 21.316 roubos de celulares, um recorde até então. No ano passado, por conta da pandemia, o isolamento social, é claro que esses roubos tiveram uma redução, apesar de pequena, tá? Sim. Foram registrados 18.358 casos. Este ano, com o fim das restrições e a vida voltando ao normal, as projeções apontam para um novo recorde. O fato é que os manauaras estão entregues aí à própria sorte. O policiamento ostensivo com a presença da polícia nas ruas praticamente não existe mais. O número de viaturas circulando na cidade reduziu drasticamente e o cidadão agora fica totalmente à mercê dos ladrões que agem, né, com a certeza que não serão importunados pela polícia. Bom, pois é, e de acordo com o levantamento da própria polícia, o comércio clandestino de aparelhos celulares roubados, é claro, é o que movimenta o tráfico de pequeno porte, o que eles chamam de tráfico do varejo. A maioria desses criminosos são usuários de drogas que roubam celular para pagar o traficante e manter o vício à custa de quem? Do trabalhador, né? Que paga caro para comprar um aparelho de celular. Bom, e mesmo com o sistema bloqueado, os ladrões, os bandidos sempre encontram uma brecha para desbloquear e repassar o celular no mercado paralelo, num ciclo vicioso, em que sempre quem sai perdendo, somos nós, o cidadão. Infelizmente, os celulares têm se tornado um dos alvos preferidos dos ladrões. Isso se deve ao tamanho relativamente pequeno desse tipo de eletrônico, também o alto valor agregado que ele possui. É fácil encontrar modelo que custa entre R$1.500 e R$2.000. Por isso, são o principal alvo dos bandidos. É fácil de roubar e tem um valor agregado. E a ação é muito rápida. Geralmente, são em abordagens curtas e o criminoso pode esconder com facilidade em qualquer lugar para fugir. A pessoa é pega de surpresa, né? Pois é, Carlão, e se for um iPhone, aí é bem mais que esse valor aí, né? Aí ele pode vender realmente. Bom, o aumento no número de roubos de celular é um retrato do que a gente está vivendo hoje, da falência da nossa segurança pública. Temos também aumento dos casos de roubos nos pequenos comércios, as execuções à luz do dia que a gente vem noticiando, que a gente vê isso acontecer diariamente. É um cenário típico de terra sem lei. É a velha história. Quando não se tem a polícia atuante, a marginalidade toma conta. Bom, enquanto a população é roubada, o governo Wilson Lima, que comanda a Secretaria de Segurança Pública, apenas assiste de camarote. Não se tem uma política aí de enfrentamento, não se vê essa política acontecer, de mostrar para os bandidos o poder da polícia, o poder do Estado, a ação do Estado. Já está mais do que provado que as facções impõem o medo até mesmo para as nossas autoridades. Infelizmente, essa é a nossa atual realidade. 18 horas. Olha, o Tribunal
de Justiça do Amazonas aceitou uma denúncia feita pelo Ministério Público contra o ex-secretário de Inteligência do Estado, Samir Freire, e outras 6 pessoas investigadas na Operação Garimpo Urbano, deflagrada em julho deste ano. Com isso, eles agora são réus no processo. A operação é investigação de agentes de segurança envolvidos no desvio de cargas de ouro obtidas durante a abordagem aos transportadores. Ela foi realizada em julho deste ano pelo Ministério Público e Polícia Federal. Samir Freire e outros 3 policiais civis foram presos por suspeita de envolvimento nos crimes. Além deles, 2 transportadores de ouro e um advogado também foram denunciados. A denúncia foi aceita pela juíza da 2ª Vara Criminal de Manaus, Suzirlanda Araújo Granja da Silva, neste domingo. Com a decisão, os 7 passaram a ser réus pelos crimes de extorsão, fraudes processuais e organização criminosa. A Justiça deu um prazo de 10 dias para que os réus apresentem suas defesas. Agora são 6 horas e 11 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E o Ministério Público de Contas denuncia a falta de transparência na Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas na contratação de empresas e pagamentos efetuados a fornecedores. O órgão pede que o Tribunal de Contas do Estado examine esses contratos. A repórter Odiné Araújo tem os detalhes. Vamos conferir. O procurador do Ministério Público de Contas do Amazonas, Rui Marcelo Alencar, entrou com uma representação no Tribunal de Contas do Estado no último dia 20 de setembro contra a Secretaria de Saúde do Amazonas. Ele pede a apuração de possível ato omissivo de má gestão por deficiência de transparência na Secretaria de Saúde do Amazonas. De acordo com a representação, após investigação do órgão de contas, foi verificado que o portal da transparência da Secretaria de Saúde estava incompleto e defasado, como relata o procurador Rui Marcelo Alencar. O Ministério Público de Contas propõe ao TCE a cobrança do cumprimento da lei que assegura a fila transparente de atendimento dos usuários, pacientes do SUS no Amazonas. Nós notamos que não existe ainda resolução por parte da Secretaria de Saúde quanto à execução fiel dessa lei. Referimos-nos à Lei Estadual 5.078 de 2020, regulamentada pelo Decreto 42.706 de 2020. O procurador de contas também informou que a SES não divulga atos legais relacionados a licitações, pagamentos e contratações e que é impossível acessar por meio do portal da transparência, listagens, relatórios, informações sobre licitações, projetos, contratos, receitas, despesas e pagamentos sem cobertura contratual, dentre outros itens, conforme Rui Marcelo Alencar. Então a Suzan deve garantir a transparência da lista de espera, né, de pacientes por exames, consultas, cirurgias, enfim, seu tratamento, a fim de que cada um saiba a sua posição, afastando-se qualquer fura-fila, né, ofensa à impessoalidade, à moralidade, à legalidade, nesse aspecto aí da ordenação do atendimento do paciente. De acordo com o procurador, o Ministério Público de Contas chegou a notificar a Secretaria de Saúde sobre o problema identificado e solicitou medidas para resolver a questão, mas a Secretaria de Saúde não respondeu à demanda do Ministério Público. Para ele, esse silêncio por si só pode caracterizar menosprezo ao controle externo para o fim de aplicação da multa. O órgão de fiscalização também pediu a listagem de todos os colaboradores contratados do Estado com identificação dos respectivos vínculos para a conferência, mas a listagem e documentos relevantes da gestão da Secretaria de Saúde não se encontram acessíveis integralmente nem no portal da Transparência do Estado e nem no portal e-compras da Cefaz. O 18 Horas tentou ouvir a Secretaria de Saúde do Estado sobre a falta de transparência nos contratos de fornecedores, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odiné Araújo para o 18 Horas. Vai receber
recebemos aqui em nota, tá? A Secretaria de Saúde do Estado informou, por meio de nota, que não foi notificada sobre as representações e ressalta que está à disposição do órgão de controle para prestar todos os esclarecimentos necessários. A Secretaria também informou que está aberta a qualquer proposta que tem o objetivo de ampliação da transparência, tanto que participou na semana passada do simpósio Saúde, um olhar para o futuro, ética, integridade e compliance, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. O governo Wilson Lima é um ninho aí de problemas quando se fala em irregularidades. As denúncias de corrupção atingem praticamente todas as secretarias. É a saúde, a educação e a segurança. Onde se investiga, se encontra algo irregular, alguma grave irregularidade. Não é aí, à toa que 4 secretários de Wilson Lima já foram presos e o próprio governador é réu num processo no Tribunal de Justiça em que responde à acusação de ser o chefe de uma organização criminosa que desviou recursos da saúde do Estado. Bom, o fato é que a falta de transparência é típica de uma administração inclinada a irregularidades, aos maus feitos, à corrupção. Onde não há transparência, sem dúvida alguma, há uma brecha à corrupção. É simples assim, ponto final. Mais de 100 bairros de Manaus vão ficar sem água nesta terça-feira. Isso não é nada bom. O serviço de abastecimento de água vai ser suspenso pela empresa Águas de Manaus por causa de uma manutenção na estação de tratamento de água lá na Ponta do Ismael. Pois é, Carlão, e os serviços vão ser realizados entre as 6 da manhã até o meio-dia, tá? Vão ser afetados os bairros das zonas Norte, Sul, Centro-Sul, Centro-Oeste, Oeste e parte da Leste. O fornecimento de água vai retornar de forma gradual assim que os trabalhos forem concluídos. E a previsão é que até amanhã de quarta-feira toda a região abrangida pela parada esteja com o abastecimento normalizado. 18 horas. Mix. 6 horas e 17 minutos e ainda hoje, aqui no programa 18 horas, a Polícia Civil do Amazonas alerta a população sobre sorteios ilegais praticados por meio do Instagram. É o nosso assunto em instante, logo depois da primeira da playlist do 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bem, agora nós vamos conferir a previsão do tempo, em tempo e temperatura para esta noite de segunda-feira e também a madrugada de terça-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 37% e 84%. E tem alerta, de chuva intensa aqui para o estado do Amazonas. O Instituto Nacional de Meteorologia fez um alerta de perigo por chuvas intensas ou tempestades para partes do Amazonas, no sudoeste, sul e norte do estado. A previsão inclui também os estados do Acre, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, até pelo menos amanhã desta terça-feira. 6h23. Ministério Público de Contas denuncia a omissão da Secretaria de Saúde do Amazonas no cumprimento da Lei Estadual de Transparência da Fila. Segundo o órgão, não há como saber quem está na vez na lista de espera do sistema para exames, consultas e cirurgias. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Odinei Araújo. E a lista de espera por consultas, exames e cirurgias não emergenciais no Amazonas é grande, todo mundo sabe. São milhares de pessoas à espera por uma consulta diariamente. Mas o que ninguém sabe exatamente é sobre o número real da fila de espera do Sistema Nacional de Regulação no Amazonas, o SISREG. Nem mesmo os órgãos de controle e fiscalização, como o Ministério Público, têm acesso a essa informação. Por causa dessa falta de transparência na fila de espera por consultas,
consultas, exames e cirurgias do CISREG, o procurador do Ministério Público de Contas, Rui Marcelo Alencar, entrou com representação no Tribunal de Contas do Estado contra a possível ilicitude e omissão de cumprimento da Lei Estadual de Transparência da Fila no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado. De acordo com o procurador, o Ministério Público constatou na fiscalização da gestão de saúde de 2021 que a Secretaria de Saúde do Estado não vem garantindo ampla transparência. O Ministério Público de Contas propõe ao TCE a cobrança do cumprimento da lei que assegura a fila transparente de atendimento dos usuários, pacientes do SUS no Amazonas. Nós notamos que não existe ainda resolução por parte da Secretaria de Saúde quanto à execução fiel dessa lei. Referimos-nos à Lei Estadual 5.078 de 2020, regulamentada pelo Decreto 42.706 de 2020. A investigação sobre a possível omissão no cumprimento da Lei Estadual de Transparência da Fila na Secretaria de Saúde, segundo o procurador Rui Marcelo Alencar, pretende evitar também fura-fila na saúde do Amazonas. Então a Suzam deve garantir a transparência da lista de espera, né, de pacientes por exames, consultas, cirurgias, enfim, seu tratamento, a fim de que cada um saiba a sua posição, afastando-se qualquer fura-fila, né, ofensa à impessoalidade, à moralidade, à legalidade, nesse aspecto aí da ordenação do atendimento do paciente. Também não foi registrada até aqui a transparência ativa integral sobre a atividade regulatória de leitos nas unidades e de transferências, atualmente limitadas aos casos da Covid-19. No dia 24 de setembro, o governo do Amazonas admitiu a existência da enorme fila de espera do CISREG e lançou um plano para acelerar consultas e exames na rede estadual de saúde. A previsão é de ofertar por mês mais de 86 mil exames, além de mais de 20 mil consultas. O 18 Horas tentou ouvir a Secretaria de Saúde do Estado sobre a falta de transparência na lista de espera por consultas, exames e cirurgias na rede pública de saúde, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odineia Araújo para o 18 Horas. Bom, e a Secretaria de Saúde do Estado informou por meio de nota que não foi notificada sobre essas representações e ressalta que está à disposição do órgão de controle para prestar todos os esclarecimentos necessários. 6h27, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, e o nível do Rio Negro baixou mais 13 centímetros de ontem para hoje, agora apresenta a marca de 22 metros e 21 centímetros. Mix. E o problema com a retirada de carteiras de identidade os problemas seguem em todo o estado. Quem precisa tem que enfrentar filas quilométricas para retirar uma primeira ou segunda via do seu RG. E a denúncia desse descaso do governo do estado já havia sido feita aqui no 18 Horas no dia 10 de outubro. Quase um mês depois, o problema continua. Confira na reportagem de Hector Silva. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra uma fila quilométrica de pessoas. O homem que aparece filmando diz que a aglomeração de pessoas é para a emissão de carteiras de identidade. É uma fila quilométrica. A fila rodeou por quarteirão para tirar um documento, para tirar uma carteira de identidade. É uma vergonha. Para mim é uma pouca vergonha. Olha só, calma não, vai embora. Fila quilométrica. O vídeo foi feito nesse sábado, dia 2, no 27º Distrito Integrado de Polícia, localizado no bairro Mutirão, zona norte de Manaus. Essa mesma cena já havia sido denunciada pelo deputado estadual Dermilson Chagas na Assembleia Legislativa. Segundo o deputado, a cena vista este fim de semana na capital também pode ser vista no interior. Além dos pátios fechados, deteriorados, acabados, sendo saqueados, falta esses serviços que são prestados para o Estado, não só na capital, também no interior.
Entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e com a Polícia Militar para saber o porquê de tantas dificuldades na emissão dos documentos. Em nota, a assessoria da Polícia Militar disse que a fila do sábado era por conta de um evento que prestou vários serviços aos moradores do bairro. Entre estes serviços, a emissão de carteiras de identidade. Não tivemos respostas sobre as outras denúncias. Hector Silva, para o 18 horas. Tá bem, só corrigindo aqui, a denúncia feita, nós fizemos essa denúncia há um mês atrás, foi no dia 10 de setembro, Karime Leão. Exatamente. Isso. Ok, Karime, e um governo, que consegue aí complicar, e atrapalhar a vida do cidadão na emissão de uma simples carteira de identidade, O que se pode dizer aí é muita incompetência, Karime? Até nisso, nas pequenas coisas, o governo é incompetente, consegue sim infernizar a vida de quem precisa do Estado para obter um documento tão simples aí, tão necessário para o nosso dia a dia, que é a carteira de identidade. Pois é, a sua identidade. É um processo simples. Teria que ser rápido, célere. Poderia ser feito tudo online, de repente, até sem que o cidadão passasse por esse sufoco. Gente, não tem necessidade disso. Preciso aqui lembrar que é um estado rico, com recorde de arrecadação, que dá para investir, que dá para equipar, aparelhar e montar um serviço que atenda de fato ao cidadão. É um absurdo, Esse é o retrato mais realista de uma gestão que não respeita o cidadão amazonense. Não tá nem aí, É um retrato de uma gestão realmente incompetente. 6h30, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E agora vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muito boa noite. Então, boa noite. O Senado decidiu não discutir aí o novo Código Eleitoral e o prazo para entregar o relatório seria hoje, mas o presidente do Senado deixou para outra data. Isso significa que as mudanças previstas no Código, que a gente aqui falou bastante ao longo aí desses dias, desses meses, que entre elas está a quarentena eleitoral, que é um dos pontos mais polêmicos, para policiais e juízes do Ministério Público, vão ficar para outra eleição, não essas do ano que vem. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Vamos explicar isso direitinho. Mudanças na legislação eleitoral para o ano que vem, somente aquelas que estão na mini reforma eleitoral promulgada pelo Congresso Nacional na semana passada. O Senado decidiu que não vai votar o novo Código Eleitoral aprovado pela Câmara dos Deputados há cerca de 3 semanas atrás. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fechou um acordo com os líderes partidários, deixando mais para frente a apreciação do projeto de lei complementar. Esse novo Código Eleitoral, gente, é muito maior que a mini reforma eleitoral. É um documento que reúne praticamente toda a legislação do processo eleitoral no Brasil. Esse projeto tem 398 páginas e quase 900 artigos. Que apesar da complexidade, ele foi votado e aprovado muito rapidamente na Câmara. Agora ficou para o Senado a missão de fazer as devidas revisões. Eu conversei com o senador Marcelo Castro, do MDB, ele é do mesmo partido do senador Eduardo Braga. Ele disse que o novo Código Eleitoral é muito grande para ser votado até o dia 2 de outubro. Esse era o prazo final para que a mudança na lei valesse nas eleições para o ano que vem. O acordo foi analisar o projeto de lei complementar com mais calma, artigo por artigo, para que o tema seja discutido com racionalidade pelos partidos. Agora, Karime, certamente, como você disse, a parte mais polêmica desse novo Código Eleitoral é a quarentena para magistrados, militares, policiais e membros do Ministério Público. É aquela proposta que a gente já falou. Para disputar um cargo eleitoral, o servidor público dessas áreas deverão deixar suas carreiras, esperar 4 anos para então tentar disputar uma vaga no Poder Executivo ou no Legislativo, no caso vereador, deputado estadual, federal, prefeito, governador, enfim.
essa quarentena prejudica principalmente os servidores da segurança pública que pretendem começar uma carreira política com base nos ganhos políticos que eles tiveram por meio de suas funções públicas. Pois é, o né? Senador... Perdão, mas porque 4 anos lá afastado, né? É muito tempo. Vamos, né? A gente concorda que é muito tempo para a pessoa se afastar. Mas siga, você conversou com o senador? Pois é, eu falei com o senador Marcelo Castro. Ele é um dos interlocutores desse acordo que resultou nesse adiamento, né? Ele assegura que, com base no que ele vem ouvindo, conversando, que a quarentena vai sim passar no Senado. Vamos ouvir o que ele disse para a gente tentar entender o argumento do senador. Karime. Não, aqui no Senado eu acredito que passará também. Há uma conscientização muito grande da sociedade e da classe política de que juiz não pode fazer política, promotor não pode fazer política, militar, policial não pode fazer política. Por quê? Porque eles têm o poder de polícia, eles podem denunciar a pessoa, eles podem acabar com a vida de uma pessoa do ponto de vista moral, eles podem prender uma pessoa, eles podem atirar numa pessoa. Você imagina um policial que é político e vai para uma manifestação, todo mundo desarmado e ele com uma arma na cintura porque ele é policial. Aí vai impor a vontade dele pela arma, isso não pode. São atividades de Estado que são incompatíveis com a política. Essa consciência nós temos que ter muito clara. Um juiz não será isento nas suas decisões se ele for político. Ele pode ter as preferências dele, mas ele não pode ir para manifestações. Militares também não podem. Você viu o caso aqui do Pazuello, que militar ainda da ativa, foi para a manifestação do Bolsonaro. Não pode, Forças Armadas não é para isso não existe. Então essas coisas precisam ser coibidas. Eu sou 100% favorável à quarentena de militares, de policiais, de promotores e de juízes. Muito bem, ouvimos aí o senador Marcelo Castro. Realmente é uma polêmica aí bastante grande, não é isso, Carlos Eduardo? Essa questão de militar e policiais realmente é bastante complicado e ainda tem muito chão para ser discutido aí, não é isso? Exato, Carlão. Eu ia falar para Karime. Há alguns dias atrás, Karime, nós ouvimos a opinião do deputado Capitão Alberto Neto, né, que ele disse que era um atentado à democracia, né, porque tira de alguns servidores públicos o seu direito legítimo de participar de um processo eleitoral, de ser votado, né? Então, mas tem o argumento do senador Marcelo Castro, que é o argumento dos parlamentares que ajudaram a aprovar essa quarentena. Mas é um argumento válido. Como dizer? É um argumento válido, né? Os dois lados. É favorável, né? São dois lados difíceis de se analisar. São dois lados difíceis. Exato. É um argumento favorável, exatamente, Carlão. Por isso que é uma questão polêmica. Oi, Carlão, diga, desculpe. Não, eu tô falando que ele é favorável, mas realmente é uma questão complicada, né? Tem muito que ser discutido. 4 anos é muito tempo, de repente eles conseguem muito tempo, eu também concordo com você, é muito tempo. De repente uma quarentena... esquecida, né? Sim. Vai esquecer o agente público, né? Ele vai perder todo aquele ativo político que ele acumulou na sua função, claro. Mas, Karime, é claro que esse esticamento beneficiou a bancada da segurança pública, porque ela vai ter mais tempo para discutir esse assunto. Sim. Mas tem alguns senadores que acreditam que há clima para avançar, para que esse assunto avance até o fim desse ano e fazer com que essas mudanças sejam válidas até 2024 nas próximas eleições municipais. Karime. Ok, Carlos Eduardo, o Tribunal Superior Eleitoral realizou o evento público de abertura do código-fonte do sistema de votação das urnas eletrônicas. Olha aí esse assunto. Porque esse evento foi antecipado uma vez, aí que o primeiro turno, né, só acontece no dia 2 de outubro do ano que vem. Exatamente, Carlão. O Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, realizou hoje esse evento público de abertura do código-fonte do sistema de votação das urnas eletrônicas que vão ser utilizadas nas eleições de 2022. Esse processo é considerado a primeira etapa do processo de auditoria das urnas eletrônicas. O presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, antecipou a data dessa auditoria para reafirmar
a segurança do processo eleitoral e dar mais tempo aos grupos que questionam a segurança das urnas eletrônicas e que querem o voto impresso e auditável poderem acompanhar a transparência da votação eleitoral por meio eletrônico. Agora, Karime e Carlão, mudando completamente de assunto, mas falando de Brasília, hoje a capital federal concentrou os olhares sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes. Para quem não acompanhou as notícias desse fim de semana, um consórcio internacional de jornalistas investigativos revelou que Paulo Guedes é dono de empresas em paraísos fiscais, chamadas de offshore, e ele vinha mantendo o negócio ativo enquanto é ministro da Economia, ou seja, até hoje, até um dia desse, o que é contra a lei e fere o princípio da transparência no serviço público. E segundo esse consórcio, Paulo Guedes faturou mais de 15 milhões de reais por meio dessas empresas fora do Brasil. Esse caso está sendo chamado de Pandora Papers e se tornou um escândalo aqui em Brasília. Hoje, na Câmara dos Deputados, teve sessão, um grupo de parlamentares entrou com requerimento junto à presidência da Casa, via presidente Arthur Lira, exigindo a convocação do ministro Paulo Guedes para prestar esclarecimentos. Um desses parlamentares é o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas. Vamos ouvir o que ele disse na sessão de hoje. Esse é o nosso ministro, esse é o patriota que nós temos no Brasil, que ataca a Zona Franca de Manaus, que ataca os incentivos fiscais, né, que favorece a geração de emprego no exterior ao abaixar alíquotas de imposto de importação geral, portanto afetando a indústria no Brasil. Ministro que deveria estar pensando em gerar emprego no Brasil, ter política de desenvolvimento, tem os seus negócios particulares lá fora. Eu estou encaminhando também solicitações para convocar o ministro para dar esclarecimentos sobre isso. Afinal de contas, ele é o ministro da Economia do Brasil ou é da onde? Afinal de contas, ele vai se preocupar em aumentar o patrimônio dele, ganhar mais dinheiro ou dar condições para as pessoas ao menos se alimentarem, ter condições para comprar comida? Agora a gente acompanhou aí a fala do deputado federal José Ricardo, do PT, realmente questionando, né, esse escândalo que foi descoberto pelos jornalistas sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e que, no mínimo, né, Carlos Eduardo, ele deve prestar esclarecimentos à nação a respeito de todo esse investimento, de toda essa fortuna que ele acumulou aí. Karime, essa informação pegou muito mal, né? Porque o Brasil sofre uma crise econômica sem precedentes, com mais de 14 milhões de desempregados, 19 milhões de brasileiros em situação de extrema pobreza, ou seja, não tem o que comer. E mais, enquanto isso, Carlos Eduardo, a inflação, as projeções da inflação só aumentam, ou seja, menos poder de compra que o brasileiro tem com a inflação aumentando, né? Exatamente. Enquanto isso, o ministro da Economia faturou mais de 15 milhões de reais na pandemia. É algo que realmente precisa ser esclarecido e o silêncio dele agrava ainda mais a situação e torna insustentável a permanência dele no governo do presidente Jair Bolsonaro. Agora vamos ver o que vai acontecer amanhã no Senado e na Câmara. A pressão vai ser muito grande, Karime, Carlão. Ele já está fritando, não, né? Você falou aí que é insustentável. Já está o dia. Porque fritar termina rápido. Rápido, né, Carlão? Assim, Okay. ele foi o fim de semana inteiro, né? Tá certo, cara. Então vamos aguardar os próximos capítulos aí. Vamos aguardar. Vamos ver até que ponto ele fica, né? Porque não tá fácil para ele. Ok. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo. Boa noite, bom trabalho. Um abraço, gente. Até amanhã. 6h42. 18 horas. A Polícia Civil do Amazonas alerta a população sobre sorteios ilegais praticados por meio do Instagram. Exatamente, Carlão. A plataforma foi escolhida como preferida para a divulgação desses sorteios. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. Que
as redes sociais são ferramenta fundamental na divulgação de trabalhos, empresas e lojas, isso ninguém duvida. Principalmente o Instagram. A plataforma é a preferida daqueles que querem divulgar um serviço ou produto, por exemplo. Mas o Instagram foi eleito também o preferido para a divulgação de sorteios ilegais. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos, fez um alerta para que a população esteja atenta a sorteios na plataforma. O delegado Reinaldo Figueira, titular da especializada, explica que entre os tipos de sorteios frequentemente ofertados por meio do Instagram está um que funciona da seguinte maneira: em uma cartela contendo vários nomes, a pessoa escolhe um deles e realiza uma transferência bancária para o dono do sorteio, no valor de uma quantia determinada por ele. No dia e hora determinados é feito aquele sorteio e caso você tenha escolhido aquele nome e saiu do sorteio, por exemplo, o nome X foi escolhido, você acaba ganhando todo aquele montante, geralmente R$500. Eu digo que é um jogo de azar porque não há nenhuma previsão legal, não há nenhum registro. Veja bem, outros jogos que existem, como jogos da loteria, da Loteria Federal, todos esses jogos são registrados, são legalizados, então eles podem, de fato, eles existem para o mundo jurídico. Situações como essa das rifas, elas não são legalizadas, mas ainda assim as pessoas insistem em ofertar e outras pessoas também insistem em adquirir. É a chamada o risco do negócio. O delegado esclarece que esta prática é considerada uma contravenção penal, pelo fato de não ser um crime grave, pois a partir do momento que a pessoa adquirir espontaneamente essa cartela, dificilmente conseguirá reaver o seu dinheiro por não ter previsibilidade legal. No momento em que ela se sentir prejudicada ou ludibriada naquela situação, dificilmente ela vai poder reclamar o montante que ela investiu para poder ganhar aquele prêmio. Por quê? Como é que ela vai querer reclamar na polícia uma coisa que, digamos assim, é ilegal, não está, digamos, dentro dos ditames jurídicos da lei, não tem previsibilidade legal. Então é importante que você tenha muito cuidado. A orientação que nós passamos na dúvida, não adquira esses pacotes, essas ofertas, para que você não venha ter nenhum dissabor futuro. Por isso, o importante é ter cuidado nesses casos. Sendo assim, a orientação é que, na dúvida, as pessoas não participem de sorteios para que não haja nenhuma dor de cabeça futura. A recomendação da Polícia Civil é sempre você não participar desse tipo de jogo, desse tipo de rifa. O interessante é que você não investe seu dinheiro nessa situação, porque é o que nós estamos dizendo. Não há previsibilidade jurídica legal para que esse tipo, digamos, de situação ocorra. É lógico que a pessoa não está impedida de fazer. Ela vai apresentar, ela vai ofertar aquele serviço e cada um compra se quiser. Então, o ideal procure sempre jogos que são legais, jogos que são regulamentados por lei, para que você não tenha no futuro nenhuma dor de cabeça, nenhuma problemática em relação a esse tipo de procedimento. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. E em instantes, aqui no 18 horas, documento da Polícia Federal revela que estrangeiros suspeitos de ligação com uma dissidência das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, estão entrando no Brasil atraídos pelo garimpo ilegal de ouro. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é terça-feira, tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus. A máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67%. A umidade relativa do ar fica entre 34% e 82%. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje, segunda-feira. O dólar fechou em alta de mais 1,44%, cotado a R$ 5,44. O euro seguiu a tendência de alta e fechou a mais 1,62%, cotado a R$ 6,32. O Bitcoin também apresentou em alta. A moeda virtual fechou em mais 4,25% a R$ 266.257 é o correto.
E o Ibovespa fechou a segunda-feira em forte queda de 2,2%, fechando aos 110,393 pontos. E o mercado eleva a previsão da inflação para esse ano pela 23ª vez consecutiva. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é considerada a inflação oficial do país, subiu novamente. Agora de 8,45%, passou para 8,51%. As previsões do mercado constam no relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Os dados foram levantados na semana passada em pesquisa com mais de 100 instituições financeiras e, na previsão, os economistas do mercado financeiro mantiveram a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, em 5,04% para 2021. Lembrando que o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. E a Suframa divulgou hoje que o faturamento do Polo Industrial de Manaus foi de 13 bilhões e 290 milhões de reais em julho. Com isso, o acumulado do ano atingiu a cifra de 87 bilhões e 370 milhões de reais nos 7 primeiros meses deste ano. O resultado representa um aumento de 52,51% em comparação ao valor alcançado de janeiro a julho do ano passado. Em dólar, o faturamento acumulado até julho este ano foi de 16 bilhões e 390 milhões de dólares, um aumento de 42,39% em relação ao mesmo período do ano passado. Esses dados parciais fazem parte dos indicadores de desempenho do polo e revelam também que as exportações aumentaram e 37,73% em moeda nacional é de 28,60% em dólar. E o superintendente da Suframa, Guacir Porcin, avalia que os indicadores de janeiro a julho sinalizam que até dezembro de 2021, a Zona Franca de Manaus baterá recorde de faturamento, ficando bem acima em comparação ao ano passado. Bom, não bastasse as facções criminosas brasileiras tomarem o estado do Amazonas, agora até as facções estrangeiras estão mostrando o quanto a população está à mercê de criminosos. Documentos da Polícia Federal divulgados hoje revelam que estrangeiros suspeitos de ligação com a dissidência das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, estão entrando em território brasileiro, atraídos pelo avanço do garimpo ilegal de ouro no Brasil. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Héctor Silva. Estrangeiros suspeitos de ligação com uma dissidência das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, estão entrando em território brasileiro atraídos pelo avanço do garimpo ilegal de ouro no Brasil, nos rios da Amazônia. Investigações apontam que os dissidentes estão extorquindo garimpeiros ilegais que atuam de forma clandestina nos rios da região e cobrando uma espécie de pedágio para poderem continuar trabalhando. A maioria dos casos estão acontecendo no município de Japurá, que faz fronteira com o país vizinho. Nos últimos anos, serviços de inteligência receberam a informação de que alguns desses estrangeiros fazem a escolta de carregamentos de drogas enviadas da Colômbia para o Brasil pelos rios da região. Parte dessa droga também chega à capital, Manaus. Segundo o levantamento na região, os dissidentes ingressam ilegalmente em território nacional, muitas vezes com documentos falsos, e atuam nas áreas de garimpo da faixa de fronteira, abordando ribeirinhos e garimpeiros, ou infiltrados na zona urbana de Japurá, onde adquirem mantimentos. Um dos primeiros casos registrado pela Polícia Federal foi em agosto deste ano. A PF e o Exército Brasileiro realizaram uma operação em Japurá, depois de receberem informações de que haviam dissidentes na área urbana da cidade. Na ocasião, 2 colombianos foram presos. Entramos em contato com a assessoria da Polícia Federal no Amazonas e com a Secretaria de Segurança Pública para saber quais foram as providências tomadas para inibir essas facções. Até o fechamento dessa reportagem, não tivemos respostas. Héctor Silva, para o 18 horas. 18 horas. Olha o Boi Manaus, hein? É confirmado neste ano de forma híbrida para comemorar o aniversário da cidade de Manaus. A prefeitura corre para vacinar mais pessoas
e garantir a segurança no evento. Carlão, é isso aí. Para os artistas, a festa dá uma sensação aí de recomeço, de esperança, de normalidade nesse período que ainda estamos atravessando de pandemia. Vamos conferir mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Adnei Araújo. O aniversário de 352 anos de Manaus, no dia 24 de outubro, vai ter festa e com público, apesar da pandemia da Covid-19. Mas a Prefeitura de Manaus, organizadora do evento, diz que a festa terá público reduzido e só vai poder participar presencialmente quem já tomou as 2 doses ou a dose única da Janssen, ou seja, quem está com o ciclo vacinal completo. O diretor-presidente da Manaus Cult, Fundação Municipal de Cultura, Eventos e Turismo, Afonso Oliveira, informa que um dos principais critérios levados em consideração para a festa híbrida é o avanço da vacinação contra a Covid-19 aqui na capital. Nós estaremos fazendo uma grande força na questão do cumprimento do 3º ciclo vacinal, para que nós possamos chegar até o aniversário da cidade com tudo isso aí devidamente regularizado, e com isso temos certeza que teremos a realização de um evento seguro para a cidade de Manaus, onde estamos trabalhando toda a questão interna para que no dia do aniversário da cidade todos esses representantes, artistas de toadas, possam efetivamente voltar a cantar, soltar a sua voz e matar a saudade da cidade de Manaus. O número de participantes ainda não está definido, mas quem não puder participar vai poder acompanhar o ritmo do boi pela televisão ou pelas redes sociais ao vivo. O Boi Manaus, que é a principal festa de aniversário da capital, não aconteceu ano passado devido à primeira onda da Covid-19. Na última edição, realizada em 2019, foram 2 dias de festa, onde mais de 65 mil pessoas estiveram na Ponta Negra para bater parabéns para Manaus. O anúncio de que esse ano vai ter Boi Manaus encheu de alegria e esperança os artistas que sempre participaram da festa e que, por causa da pandemia, estavam sem trabalhar. De acordo com o músico Carlinhos do Boi, os artistas enfrentaram uma grave crise econômica causada pela pandemia e o retorno das festas renova a esperança de normalidade. Nós estamos aí abertos para fazer o novo, para recomeçar tudo de novo. Obrigado à administração de Manaus por se sensibilizar e saber que é importante para a nossa cidade, o aniversário da nossa cidade, e com o ritmo que é nosso, que é da nossa cultura, que é o Boi Manaus. Só agradecer à Prefeitura de Manaus por resgatar esse evento que estava parado por causa da pandemia, e com certeza vai ser um boom. Daqui a pouco todo mundo vacinado e os eventos vão acontecer. Os detalhes da festa do Boi Manaus ainda não foram informados pela Prefeitura de Manaus. Adnei Araújo para o 18 horas. 18 horas. 18 horas. Esporte. E ontem, domingo, o Manaus Futebol Clube goleou o Novo Horizontino de São Paulo por 5-0 na primeira partida da fase final da Série C do Campeonato Brasileiro. Pois é, Carlão, e com os casos aí de Covid-19 em queda, a Prefeitura de Manaus decidiu liberar a torcida para o próximo jogo contra o Ipiranga, exato, lá do Rio Grande do Sul, previsto para o próximo dia 17. O anúncio foi feito neste domingo pelo prefeito Davi Almeida, que ressaltou o avanço no processo de vacinação contra a Covid-19 como um fator aí fundamental para essa decisão. 7 horas em ponto em Manaus. Agora nós vamos atualizar os números da Covid aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informa o diagnóstico de 25 novos casos de Covid, totalizando para 426.603 os casos da doença aqui no estado. Ainda de acordo com o boletim, foi confirmada uma morte pela doença, elevando o total para 13.728 as mortes por Covid-19 no estado do Amazonas e no Brasil. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o país registra o total de 21.500.000 casos confirmados, com 598.000 mortes. Agora, às 7 horas e 1 minuto, seguimos direto para o editorial 18 horas.
Editorial 18 horas. Duas ações do Ministério Público de Contas do Amazonas na última semana colocam em xeque novamente a gestão do governador Wilson Lima na área da saúde. Primeiro, o procurador Rui Alencar de Mendonça informou ao Tribunal de Contas a falta de transparência administrativa. Segundo a representação, a Secretaria de Saúde não dá transparência a informações sobre licitações, contratos e pagamentos sem cobertura contratual, entre outros atos ilegais. Depois, o procurador informou que constatou que o governo do estado também não dá transparência à lista de espera de pacientes de exames, consultas e cirurgias. As denúncias são gravíssimas. Toda a legislação determina a transparência e o fácil acesso às informações do governo. Sem isso, o cidadão não pode sequer cobrar. Mais uma vez, as informações parecem deixar claro que o governo de Wilson Lima não se dedica a melhorar a gestão da saúde para a população do Amazonas. 18 horas. 7-2, Karime, boa noite. Boa noite pra você, gente. Um beijo, até amanhã. Finalizando mais uma edição do 18 horas. Amanhã, a partir das 6 da tarde, voltamos com você aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas.